Diga que você está no seu inferno astral sem dizer que você está no seu inferno astral. Lembra que eu falei que eu ia no médico? Aí na hora que eu fui subir na maca pra fazer o exame, né, pra ele examinar a minha perna, eu dei um bico na escada pra subir a maca. E imediatamente já senti tudo latejando. E eu já botei, tipo, eu já fiquei meia hora com gelo no pé. Isso aqui amanhã vai estar ridículo. Bem-vindo, inferno astral, cara. Pessoal, bem-vindos a Que Inferno. Faltam 30 dias para os 40. E agora eu tô indo levar vocês, sabe aonde? O que a gente faz quando a gente faz 40 anos? Check-up. Então tô indo agora num centro clínico para marcar um monte de médico pra saber se eu vou conseguir passar dos 40 ou não, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. Vou marcar um monte de médico agora. Cardiologista, endocrinologista, oftalmologista, urologista. Vou passar todo mundo vou dar uma passada. E aí eu já volto pra gente conversar sobre como é que tá esse inferno astral aí, levando em consideração as últimas 3 décadas. O que eu tenho em consideração aí dessas últimas 3 décadas para compartilhar com vocês. Então, já. Boa noite, sejam bem-vindos ao canal do Coração Geminiano. Eu sou o Rod Hop e tô aqui para o nosso segundo dia dessa série Que Inferno, dos 30 ao 40. Que inferno, falta 30 dias para os 40. Hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre o que eu quero trazer com essa série do Inferno Astral. O que eu quero trazer? Por que eu tô aqui falando sobre o Inferno Astral? Por que eu tô compartilhando aqui as minhas dores, meus sentimentos? É pra gente voltar a se aproximar, sim, porque o canal Coração de Miano sumiu durante um tempo, voltou agora, e como a gente já tá sem um tempo sem conversar um pouco mais na intimidade, então eu decidi fazer essa série, né? Que Inferno, faltam 30 dias para os 40 anos, e durante essa temporada aí de Inferno Astral eu vou contar pra vocês o que está acontecendo. Então está pronto a nossa larica e quando acabar aqui eu vou desfrutá-la. Sim. Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu quero assim dar uma refletida com vocês sobre como que foi as minhas últimas 3 décadas, né? Porque já que eu estou chegando aos 40, então já passei pelos 10, pela adolescência, pelos 20 anos, pelos 30. E aí, como é que será que foi? Será que deu certo? Será que deu muito errado? Então hoje a gente vai conversar sobre, rapidamente, assim, como que foi, assim, dos 30, dos 20, os 10, né, dos 10 aos 30, o que mudou, o que aconteceu, qual é a minha reflexão sobre esse tempo, nessa temporada aí de vida que eu estou galgando. Sempre tentando fazer um paralelo com o signo de Gêmeos, certo? Então bora lá. Eu quando, nos primeiros 10 anos, minha primeira década de vida, eu me considerava, e eu me considero assim uma pessoa mais tímida. Eu era, né, uma criança assim mais tímida, só que com os meus amigos, com os grupos de pessoas que eu convivia muito, eu era muito pra frente, assim, eu era sempre talvez uma figura mais de liderança, eu sempre tinha as ideias mais malucas, eu era uma criança muito criativa e muito destemido também. E naquela época, na época que eu era criança, assim, até durante um bom tempo, assim, o meu sonho era ser dentista. Tanto que eu fiz 2 anos de odontologia na Universidade Católica de Brasília, fiz 2 anos do curso de odontologia, mas não persegui porque era só um sonho de infância mesmo, realmente não tinha muito a ver comigo de quesito de profissão. Mas já nos meus 20 anos, assim, foi a minha puberdade, foi a minha adolescência, foi quando eu realmente, eu destravei totalmente o lado extrovertido do geminiano. Foi quando eu decidi falar sim para basicamente quase tudo da vida. Então foi um ano, foi assim, a temporada, né, dos meus 20 anos. Foi quando eu fiz muita bobagem, eu experimentei muitas coisas da vida, eu estudei muito, foi a temporada assim, que eu mais estudei, porque eu fiz odontologia, depois fui fazer jornalismo, fiz 463 milhões de cursos para agregar ali aqui, fiz curso de redação publicitária, fiz curso de fotojornalismo, fiz
curso de oratória, fiz curso de edição de vídeo. Foi quando eu comecei ali no final dos meus 20, foi quando eu entrei para fazer a pós-graduação em formação em pesquisa astrológica. Então durante meus 20 anos assim, foi quando eu realmente estudei, não só estudar mesmo academicamente, mas foi quando eu estudei a vida, foi quando eu me permiti para a vida, foi quando eu me abri para a vida, foi quando eu saí de casa e fui viver a vida sozinho no outro estado. Então assim, os meus 20 anos assim, foi uma temporada assim de descoberta, foi total assim, uma puberdade alongada assim da minha vida. E foi também o tempo assim, da vida que eu me machuquei com as pessoas que faziam parte da minha vida. Então foi também esse momento de você também se confrontar com esse lado assim, de você ter 20 anos, né? Que como você também já não é um jovem adolescente, né? Você já está ali na fase jovem adulto e nessas questões de quando você está buscando a maturidade, se entendendo enquanto uma pessoa adulta, você acaba encontrando pessoas que às vezes faziam sentido e agora não fazem mais e não faziam mais sentido e você acaba se machucando. E aí foi quando eu comecei a me confrontar mais com esse tipo de sentimento de decepção amorosa, decepção de relacionamentos num quesito geral. Foi quando eu também experimentei vários tipos de relacionamento, foi aos 20. Então aos 20 eu fiz muita coisa da vida, experimentei muitas coisas, muitos pactos, muitas amizades, muitas descobertas, muito estudo, mas também muitas dores, né? E já aos 30, né, agora que eu estou encerrando essa temporada dos 30 anos, foi total assim um mergulho para dentro de mim, assim, tipo, vou agora me estudar, vou agora me descobrir. Eu meio que volto um pouco para quando a minha primeira década, onde eu estava sendo assim um geminiano mais introspectivo, então eu volto mais para introspecção, eu volto mais para mim, mais para o que eu quero, mais para o que eu estou buscando, mais como que eu me sinto. E foi quando assim eu realmente bati de frente assim com a maturidade, porque daí eu tive que deixar para trás aquela personalidade extrovertida dos meus 20, porque aquela personalidade extrovertida também causou muitas percepções e fui muito adjetivado por tudo que eu fiz nos 20. E aí quando eu chego aos 30 eu me coloco numa posição do tipo, mas eu não sou essa pessoa dos 20 mais, né? Até porque mutação de geminianos e tal. Então eu começo a me portar e assim me apresentar de uma maneira mais reservada, mais intimista, mais madura, mais consciente daquilo que eu aceito. Como eu já tinha passado pelas experiências de ser machucado com relacionamentos, então eu não trago isso para os meus 30, mais ou menos, né? Enfim. E foi uma temporada assim, onde eu falei menos, onde eu me importei menos, onde eu me esclareci para os outros muito menos e que eu cortei muita coisa do meu caminho que não fazia sentido, do que eu fui percebendo no decorrer da vida adulta. Então, a temporada dos 30 foi a temporada de buscar a consciência de que quem realmente eu sou, dentro dessa perspectiva do extrovertido dos 20 anos, que ainda é uma coisa que pulsa dentro de mim, mas não todos os dias. E também conciliar com essa questão assim, da maturidade, porque às vezes também a gente precisa ser tão maduro assim, né? Então, aos 30 foi muito um mergulho para dentro de quem realmente eu quero ser agora a partir dos 40, né? Então, essa é a minha narrativa desse episódio, né? Que inferno, falta 30 para chegar aos 40. Tem alguém passando por esse momento? Tem alguém que se identificou com alguma coisa que eu falei aqui? Se inscreva, dá um like, compartilha, comenta. Não sei em qual rede social que você está vendo isso, mas continua aqui com a gente no Coração Geminiano nessa temporada. Tô por aqui, tô de volta para trazer conteúdo para vocês. Vai ter outras coisas de Gêmeos aparecendo conforme a gente for se estendendo nessa temporada aqui do Inferno Astral. Vocês também vão entendendo para onde que está indo esse meu lado, para esse meu desenvolvimento também, que é uma outra questão de profissão, de carreira que está chegando aí, mas não vou dar muito spoiler agora, porque no decorrer dessa série vocês vão acabar assim, se conectando mais com a minha pessoa, beleza? Então é isso. Se você quer continuar nossa conexão,
segue, comenta, compartilha, faz tudo aí. Eu quero saber quais são as suas também percepções, quais são as suas análises dessa sua temporada de vida por aqui, independente se você tem 20, 30, 40, 60, 70, 80, enfim, quero saber de vocês, beleza? Vamos trocar, que Gêmeos troca, né? Comunicação. Então é isso, muito obrigado a todos e a gente se vê amanhã ou no próximo vídeo. Vou tentar fazer um diário todos os dias, mas né, me conhece, somos de Gêmeos, então não dá pra prometer muita coisa. A gente se vê no próximo vídeo.